Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao nosso tema, vejamos aqui, a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. 1 Pedro 3,15 diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o nosso capítulo de hoje, rebatendo o argumento de David Hume contra os milagres. O nosso texto básico de hoje se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 14, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de poder meditar em Tua Palavra nesta tarde de domingo. Ajude-nos a entender o que estaremos estudando, visando discernir sobre a realidade dos Teus milagres. Oramos no nome que está sobre todo nome, Jesus, nosso eterno mediador e Salvador. Amém. Aí está, então, estamos começando, rebatendo o argumento de Hume contra os milagres. Lembramos que na semana passada nós tivemos um estudo sobre o ceticismo de David Hume e fizemos ali alguns comentários, rebatemos algumas coisas que ele falava lá contra o cristianismo, contra os cristãos e contra também, de uma forma geral, a fé cristã, né? Então, hoje, nós estamos dando sequência a esse personagem, agora para tratar da questão dos milagres. Então, uma das questões cruciais para se entender os dogmas do ateísmo e o desdém ao sobrenatural, ou seja, aos milagres que imperam nos meios acadêmicos nos dias atuais, é buscar as raízes filosóficas da rejeição aos milagres. Vejam bem, no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o filósofo cristão Norman Geisler lembra que a Universidade de Harvard, aqui na nossa figura, a Universidade de Harvard fora fundada por cristãos evangélicos, com o objetivo de instruir de forma plena e corretamente os alunos no conhecimento de Cristo, único fundamento de todo o saber saudável para o bom aprendizado, como afirma a Carta de Harvard, de 1646. Então, essa era a intenção dos criadores lá, que foram protestantes e evangélicos, criaram lá, não só Harvard, mas várias outras universidades, grandes universidades, importantes, e esta era a carta de intenção lá na época, em 1646. Vou repetir aqui. Ela foi criada e fundada por cristãos evangélicos com o objetivo de instruir de forma plena e corretamente os alunos no conhecimento de Cristo, o único fundamento de todo o saber saudável para o bom aprendizado, é o que diz a carta de 1646 da universidade. Bom, a pergunta que cabe aqui é: o que aconteceu para que Harvard e outras universidades se afastasse tanto de suas propostas originais? E no caso aqui, Harvard, por sua proposta original que nós lemos agora há pouco.
Bem, Norman Geisler, ele vai responder da seguinte forma: eles aceitaram um dos mais poderosos argumentos jamais formulados contra os milagres, eles lá da universidade, na época. O argumento contra os milagres, aceito até hoje, e que foi aceito em Harvard, foi formulado pelo grande cético David Hume. Então, ele viveu aqui, como vocês estão vendo, lá no século XVIII. No capítulo anterior desta série, Hume havia argumentado que qualquer referência sobre Deus constituía-se em algo sem sentido, pois não era verdadeira por definição, ideias matemáticas, e nem baseada em fato experimental. Vimos que sua afirmação ela destruiu a si mesma, pois não se fundamentava em qualquer abordagem matemática e nem fato estabelecido experimentalmente. Porém, o seu ataque clássico contra os milagres, que nós estamos vendo agora, registrado na seção 10 de sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, mostrou um argumento bem mais requintado, onde sustenta que os milagres contradizem e violam as leis da natureza, sendo, portanto, improváveis. Muito bem. De fato, logo na primeira parte da referida sessão, Hume lança sua assombrosa ofensiva anti-milagre, com o seguinte comentário, vejamos. Congratulo-me por ter descoberto um argumento de natureza análoga que, se é legítimo, servirá de obstáculo eterno, junto aos sábios e doutos, a toda espécie de ilusão supersticiosa e, por conseguinte, será de utilidade enquanto existir o mundo. Bom, isso aqui, naturalmente, inclui aí essa ilusão supersticiosa que ele fala aí. É claro que vai incluir aí a existência de Deus, principalmente, e a existência dos milagres. Muito bem. Se o suposto argumento de Hume contra os milagres alega ter descoberto for verdadeiro, então não podemos ter qualquer evidência para o primeiro milagre. Por exemplo, nós temos falado aqui que foi a criação especial para o surgimento do universo. Então, se os argumentos deles for verdadeiro, se esse argumento for verdadeiro, então não houve o grande primeiro milagre, que foi a criação do mundo, e provavelmente nós não estaríamos aqui. Não é isso? Se o argumento de Hume for verdadeiro, então o milagre, por exemplo, central do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus, continuaria na maior dúvida e constituiria talvez aí a maior fraude de toda a história e, consequentemente, inútil seria a pregação do Evangelho e vã seria a nossa fé, como registra lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, versículo 5. Aí está, 1 Coríntios 15, versículo 14, que, aliás, nós lemos lá no início, foi a base, nosso texto básico, que diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O argumento anti-milagre de David Hume contribuiu grandemente para o avanço da visão naturalista de mundo, que mais tarde, a partir da segunda metade do século XIX, lá pelos anos 1850, ela alastrou-se como um câncer,
fatal através do advento da doutrina evolucionista do darwinismo, que na sua essência é uma doutrina ateia. O trágico de tudo isso é que o somatório de todas essas filosofias, de Hume, de Darwin e de outros, que vieram lá do iluminismo, tem se constituído no mais amplo e ofensivo ataque à fé cristã de todos os tempos. Lamentavelmente, a sua influência tem solapado a mente de milhões de pessoas pelo mundo afora, até mesmo, em particular, a de muitos cristãos desatentos, dentro do próprio ambiente da igreja. Existem estatísticas que mostram, estatísticas alarmantes, que mostram que há muitos dentro das igrejas, tá certo? Entre teólogos, crentes, líderes, que estão ali, mas quando são confrontados com os verdadeiros milagres bíblicos, eles têm suas dúvidas. Daí a teologia liberal, né, os teólogos liberais que vieram desde lá, fazendo a sua parte, aí, corroendo, né, como um câncer, esta visão da igreja, né, já desde os primeiros tempos, que era tinha a Bíblia como a essência dos milagres estavam ali na Bíblia. Será que o argumento de Hume procede? Pode ele ser verdadeiro? Bem, Norman Geisler, esse nosso filósofo cristão falecido há poucos anos, ele resume o argumento de Hume contra os milagres através das seguintes proposições. Vamos ver como é que é, então, essas premissas, né, dessa falácia aí sobre os milagres. Bem, diz lá, primeiro, a lei natural é, por definição, uma descrição de uma ocorrência regular, repetível. Então, veja aí a primeira premissa aí do argumento. Segundo, o milagre é, por definição, uma ocorrência rara. Terceiro, a evidência em favor do regular é sempre maior do que a evidência em favor do raro. Será mesmo? 4. Quem é sábio sempre se baseia sua crença na evidência mais convincente. 5. Portanto, já é a conclusão aqui, né? Portanto, um sábio não deveria acreditar em milagres. Se essas 4 premissas forem verdadeiras, comenta Norman Geisler, então a conclusão necessariamente também seria verdadeira. O sábio não deveria acreditar em milagres. Porém, infelizmente, para David Hume e para todos aqueles que acreditaram nele com o passar dos anos, o argumento tem uma premissa falsa. Vejamos aqui, segundo Norman Geisler, a premissa 3 que diz: a evidência em favor do regular é sempre maior do que a evidência em favor do raro. Por isso que nós falamos, será que é? Não é necessariamente verdadeira. Ou seja, essa premissa lá, a terceira, ela não é necessariamente verdadeira. A evidência em favor do regular nem sempre é maior do que em favor do raro. Deixamos aqui. Para anular a premissa 3, essa que nós vimos aí, precisamos mostrar apenas um contra-exemplo, diz Geisler. Na verdade, temos vários, e esses exemplos vêm da própria visão de mundo naturalista, né, e agora evolucionista, tá, desde de Hume, lá do iluminismo, que eles acreditavam que tudo só poderia ser explicado através
né, da experiência, da razão, né, ou seja, da ciência, e que nada que estivesse fora desse âmbito seria considerado verdadeiro. Então, nós vamos ver aqui agora algumas colocações de Geisler. O que é que ele diz aqui? A origem do universo aconteceu apenas uma única vez. Foi um fato raro? Sim. E não é repetível. Embora praticamente todo naturalista acredite que a evidência lá do chamado Big Bang, né, já falamos sobre isso aqui, provaria que o universo passou a existir com base em uma explosão. Então aí está um argumento aí de Geisler. Segundo, a origem da vida, por exemplo, aconteceu apenas uma única vez. Foi um fato raro? Sim, também foi um fato raro e não repetível. Embora todo naturalista acredite que a vida surgiu espontaneamente da não-vida, é o que eles acreditam, em algum lugar sobre a Terra. Vejamos mais aqui. De fato, toda a história do mundo é composta de acontecimentos raros e não repetíveis. O próprio nascimento, segundo Geisler, de David Hume, por exemplo, aconteceu uma única vez, mas ele não teve qualquer dificuldade em acreditar que isso aconteceu. Interessante, né? Muito bem. De acordo com a refutação de Norman, conclui-se que a terceira premissa de Hume é falsa e, portanto, ela deve ser desconsiderada. Então, você tem ali o argumento com as premissas, basta que uma seja falsa para todo o argumento ser falso. Nós vimos aí vários exemplos de que a terceira premissa, de que os fatos que nós vimos lá, os fatos repetíveis, né, eles eram mais convincentes de que os não repetíveis, os raros. Então, nós vimos que não é bem assim. Então, se uma premissa foi falsa, consequentemente, todo o argumento não pode ser verdadeiro. Muitos, porém, fecham os olhos para as falhas do argumento de Hume, simplesmente porque não querem admitir a existência de Deus. Veja bem. Todavia, tendo em vista sabermos que Deus existe, então os milagres são possíveis. Faço aqui as palavras de Norman. Portanto, no final das contas, não é nos milagres que é difícil acreditar. O difícil é acreditar no argumento de Hume. Podemos dizer que é um milagre o fato de tantas pessoas ainda acreditarem nele. Vale ainda ressaltar o breve comentário do recém-falecido também, apologista cristão, Ravi Zacarias. Ele diz assim: considerando as posições de Hume, não é surpresa que ele conclua dizendo: estou atemorizado e confuso com a infeliz solidão em que fui colocado por minha filosofia. Nesse sentido, em 1 Coríntios 15, 19, ao abordar a crença nos milagres da ressurreição, Paulo já alertava os crentes de que, veja só, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja que coisa interessante. Felizmente, para a nossa bendita esperança, podemos e devemos acreditar na maravilhosa realidade dos milagres de Deus. Veja aqui esse texto, 1 Coríntios 15,
Versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Que maravilha! Aleluia, não é? Que maravilha aí esse texto, não é isso? Muito bem. Então, nós poderíamos ainda acrescentar aqui, na sequência desse texto de 1 Coríntios 15, 19, nós vimos 20 também, agora vamos ver o versículo 21. O versículo 21 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só que maravilha. O versículo 22 diz assim, aliás, eu já li, né? O 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E o 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ok? Ainda tem mais aqui, diz o seguinte: cada um, porém, versículo 23, por sua própria ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus já foi ressurreto, né? Depois, os que são de Cristo, que estarão lá na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. E quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então está aí o texto ampliado, né, de 1 Coríntios, lá do capítulo 15. Nós vemos aí essa maravilha que Paulo nos coloca, o apóstolo Paulo. Por isso, nós cremos nos milagres. Porque se não crêssemos nos milagres, certamente nós não estaríamos aqui contemplando o mundo e nem eu estaria aqui falando com vocês. Graças a Deus que Deus é um Deus de milagres. E isso é muito importante para a nossa vida, para a vida do crente. Eu sei que muitos, depois dessa teologia liberal que vem lá, desde o iluminismo para cá, eles têm feito aí não só os ateus propriamente dito, mas também teólogos liberais e outros estudiosos têm colaborado para que o cristianismo, ou seja, para que as verdades bíblicas, as verdades dos milagres, sejam cada vez mais desconstruídas, anuladas. Infelizmente, isso está acontecendo, tem acontecido e está acontecendo nos dias de hoje. Eu mesmo tenho experiência de pessoas, amigas minhas, que eu já pude conversar sobre isso, pessoas crentes da igreja, mas que são muito céticas com relação a essa questão dos milagres. Então, fica complicado se não acreditar, por exemplo, que Jesus ressuscitou, que o mundo foi criado pela palavra do poder, né? Pelo poder da palavra de Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus, como é dito lá no Evangelho de João. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, né? E nada do que foi feito se fez sem a intermediação de Jesus. Portanto, é importante que nós venhamos a ter consciência, certeza de que a Bíblia contém a verdade, que os milagres que ali estão, eles realmente aconteceram. E tem ainda profecias daquilo que ainda vai acontecer mais à frente. Que possamos estar atentos a todas essas coisas, para que a nossa fé não seja questionada,
né, para que nós não venhamos a cair nessas ciladas, nesses argumentos, né, que no final não têm consistência e existem aí para cada vez mais afastar o crente da sua fé genuína. Quero agradecer então a todos que participaram aí desse estudo aí do chat e desejo aí que tenham todos um ótimo domingo ainda pela frente e uma semana abençoada que já está começando. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.